não tão acessível para quem ouve a gente, para quem ainda não vivenciou o Tantra, que é a simplicidade. Então, quando a gente fala para as pessoas que é muito mais simples do que se imagina, porque quem está de fora pode imaginar que para ser uma pessoa tântrica, você só consegue ser uma pessoa tântrica se você tiver o Buda na montanha, se você tiver um nome indiano, assim como a gente tem os nossos nomes aqui, se você fizer um sexo que dure 17 horas, que você faça jejum, que você passe o dia inteiro meditando, que você estude muitos livros, então cria-se essa mística em cima de uma pessoa que é tantra. E eu acho que o tantra reside, claro, em estudo, em preparação, em meditação, até em jejum, para quem acredita nisso, enfim, em muitas coisas, mas principalmente na simplicidade. E quando a gente começa a apreciar a simplicidade das coisas, você consegue ter orgasmos, como você mesmo já compartilhou aqui, passando um café, recebendo uma sensitive, e essa é todo o feitiço, né, do feitiço do Tantra, que não é uma coisa mística, é uma coisa muito real, é muito terra, é concreta. E é tão concreta, é tão simples que parece até uma magia, porque quando a gente tira a elaboração das relações, quando a gente tira a elaboração dos sentimentos, vai na raiz das coisas, elas se tornam tão simples que ao mesmo tempo se tornam mágicas. Então, quando as pessoas vêm perguntar para a gente, nossa, mas o que que eu vou, como é que faz sexo tanto, que a gente responde, sendo uma pessoa tântrica, a pessoa fica até um pouco decepcionada, né, quando a gente fala isso, ou então quando as pessoas assistem aos vídeos de atividades tântricas e tá todo mundo rindo muito, dançando com todo o êxtase do corpo. Muita gente acredita que são substâncias exógenas, coisas que vieram de fora e não é. Quando a gente conta para as pessoas que aquilo ali é puro ar, também dá um pouco de decepção, porque a galera está procurando o fora, né? E então a gente sempre vai insistir nisso, que é o que está dentro, é da pele para dentro, mas é tão intenso, tão forte que acaba modificando o externo. Então, eu vejo que tem essa mudança quando a gente começa a se apoderar do nosso corpo, da nossa energia, dos nossos sentimentos, a coisa muda muito de uma maneira simples e assim tão significativa que até para explicar que é difícil, porque como cada uma passa pela sua experiência, quando a gente começa a falar e a pessoa não tomou contato com isso, ela até estranha e desconfia. E estou falando isso porque já passou comigo, quando eu comecei a frequentar os grupos, eu pensava que era combinado, que ninguém poderia ter um processo daquele de vibrar o corpo, de chorar daquele jeito, de entrar num processo de catarse tão intenso apenas com respiração. Eu mesma tive preconceito, eu achava que só era possível através de uso de uma substância ilícita, ou então com muita estimulação externa. E eu sempre, quando começava a acontecer isso comigo, sem nada, eu interrompia o processo, porque primeiro que me dava medo e era uma coisa que eu não conhecia, então eu tentava controlar. Eu falava, nossa, ai, finalmente está acontecendo isso comigo. E aí o processo interrompia, porque a minha mente queria enquadrar isso dentro de uma caixinha. E me frustrava um pouco, porque eu falava, nossa, eu nunca vou chegar naquele processo das pessoas que eu via, e principalmente porque eu não estava presente comigo, porque eu ficava observando o processo das outras pessoas. Até que um dia eu tinha feito uma viagem de 12 horas, eu estava extremamente cansada, e a barreira do meu físico e da minha mente foram vencidas durante uma respiração. Eu simplesmente respirei, eu não tentei controlar nada, eu simplesmente fiquei presente e pude presenciar uma experiência oceânica. Tive tudo aquilo
que eu imaginava que as pessoas tinham de verdade, e isso virou uma chave, então também foi uma fase de tanta que eu passei, e hoje eu acho que eu sou uma das pessoas que entra nesse estado que eu considero, oceânico, com uma facilidade muito grande em tempo recorde, assim, então, as coisas mudam mesmo e são muito simples e ao mesmo tempo muito complexas de até de serem explicadas.